A paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs, que Deus abençoe o vosso dia, vossos lares, trabalhos e família, que temos uma quarta-feira abençoada na presença de Deus, em nome de Jesus. Queridos, hoje no nosso Momento Bíblia, vamos meditar na Palavra de Deus, no que a Bíblia nos diz, no 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. A Palavra do Senhor nos diz: Porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Repetindo, porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Queridos, aqui um texto que vai nos trazer muito aprendizado do que tem acontecido muito hoje em dia no nosso meio cristão, principalmente. As pessoas hoje, elas estão preocupadas em ter palavras eloquentes, né, como se fala, palavras bonitas, falar difícil, para que as pessoas admirem não a palavra de Deus, mas a forma dela para expressar. Ó, fulano como se expressa bonito, fulano como fala bonito. E outro ponto importante desse texto também, que é o primeiro, é a questão quando ele diz que Cristo não me enviou para batizar. O que é que a gente aprende com isso? Ele aqui, nós aprendemos muito o que tem se havido, que as pessoas estão preocupadas em divulgar práticas, culturas, usos e costumes de vossas igrejas e estão se esquecendo de pregar uma coisa que é única, independente da denominação, da igreja e do segmento que for, que é a palavra de Deus. A Bíblia ela é única. Existem algumas religiões, alguns segmentos que distorceram. Uns aumentaram o texto, outros distorceram e inverteram a palavra de Deus. Mas a seu devido tempo, Deus fará justiça por isso. Porque Ele diz em sua palavra que ai daquele que aumentar ou tirar o da palavra de Deus. Mas aqui nós aprendemos que hoje em dia as pessoas estão preocupadas em pregar usos e costume, culturas, tradições e preocupadas em falar bonito. Mas o que é que Cristo diz aqui no seu texto, aqui na palavra dele? Deus nos diz que não nos enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho. E não é por meio, olha o que ele vai enfatizar ainda, não por meio de palavras de sabedoria humana, não. É pregar o Evangelho, é a Bíblia. O que é que a Bíblia fala acerca do arrependimento, do perdão? Hoje se tem pregado totalmente diferente, amados irmãos. Hoje é alimento a favor do nosso ego. Fala Deus, eita, Deus vai fazer. Quando fala aquele salmo que Deus acampa seus anjos, que vai pisar a serpente, eita, todo mundo vai no ego. Mas nós precisamos entender que eu preciso estar em Cristo. O pastor que vai atrás da ovelha perdida, ele não vai atrás de uma ovelha que sabe onde é a casa, porque ela sabe voltar. Mas ele vai atrás daquela ovelha perdida que não sabe onde é a casa. Essa sim ele vai atrás. Nós precisamos entender o contexto. Precisamos entender as coisas. Deus não é menino. Por que o filho pródigo? Você vê o texto dizendo na Bíblia que Deus foi atrás do filho pródigo, ou o pai foi atrás do filho pródigo? Não. O filho voltou. Sabe por quê? Porque ele sabia onde era a casa. Se tinha fome, se tinha sede, voltou para casa. Sabia onde era. E a ovelha rebelde é assim. Ela sai, desgarra, mas ela sabe onde é a casa. Ela sabe voltar. E aqui, queridos, Cristo deixa claro, Ele nos levantou, Ele nos proclamou para que viemos pregar unicamente a palavra de Deus. Não fazer uso de teologia, de conhecimento, da apologética, a palavra usada no nosso meio cristão, para enfeitizar nosso conhecimento e para defender a tese de querer mostrar que temos razão ou que o que pregamos é correto. Não, devemos ter o conhecimento. Claro, porque em algum momento podemos chegar a ter a oportunidade de ter que defender a palavra de Deus diante de alguém pregando algo que invertendo a Bíblia. Mas isso não é uma prioridade. Nossa prioridade, nosso dever como os cristãos é levar a palavra de Deus. Vejamos que Paulo foi um dos maiores perseguidores de Jesus Cristo e quando Cristo levantou Paulo, Paulo se tornou um dos maiores apóstolos, se não o maior apóstolo de Cristo. Porque Paulo entendeu a sua missão. Você não vê em nenhum momento Paulo fazendo discussão
para saber quem conhecia mais a Bíblia. Paulo queria, na intenção dele, era pregar o evangelho de Cristo a toda criatura. A Bíblia é clara e diz, Jesus diz em sua palavra, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem aceitar, queridos, quem confessar a Cristo já está salvo. Quem não está condenado, é simples. A Bíblia é clara. Agora, crê ou não crê. Então, querido, nessa mensagem de hoje, nós precisamos aprender. Devemos deixar as discussões vãs. Tá debatendo quem é que tem razão, se é certo, se é errado. Nós precisamos unicamente se preocupar, principalmente nós como os cristãos, em defender o evangelho pregando a palavra de Deus. Não deixar as coisas do mundo serem prioridade em vez do evangelho ser prioridade. Precisamos deixar usos e costumes de lado. Precisamos deixar a cultura de lado. Nós precisamos aprender a, como cristãos, pregar a palavra de Deus. Muitas pessoas estão perecendo, muitas pessoas estão em depressão, pessoas querendo tirar a vida, pessoas querendo desistir. E a gente perdendo tempo com usos e costume, usando de apologética, botando posts em redes sociais, querendo debater, mostrar que temos conhecimento, que sabemos falar bem, ou sabemos alguma palavra difícil, ou querendo debater para ver quem tem razão, se denominação B, religião A, religião B. Pregue o evangelho. Porque o que transforma vidas não é a cultura, não é a tradição. O que transforma a vida é Jesus Cristo, através do seu poder e através da palavra dele, o evangelho. E é isso que ele nos proclamou e ele diz, mas proclamar o evangelho. Então, como diz o texto, porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o evangelho, não por meio de palavras, de sabedoria humana, para que a cruz não seja esvaziada. Que Deus abençoe nosso dia, que venhamos aprender com essa palavra de exortação para a nossa vida e que venhamos tomar a posição de fazer o nosso dever e o ide, o qual fomos chamados, para ir e pregar o evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe o vosso dia, em nome de Jesus.